Bom dia. Quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, e estamos de volta aqui, iniciando o capítulo 4 deste livro maravilhoso, Prescrevendo o Amor para a Vida. Prescrever o amor para a vida. Prescrever o amor para a vida é realmente se conectar com a maior lei que já existe, a lei que equilibra, a lei que resolve e a lei que apaga todas as imagens errôneas, que é o amor. Então, prescrever o amor é se conectar com o amor. E como que a gente vai se conectar com o amor? É conhecendo ao si mesmo. Conhecendo a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Conhece-te a ti mesmo e abarcarás e deslumbrarás o infinito que há dentro de você. Muitas pessoas, muitas vezes têm uma ideia que as coisas são dadas por Deus e que as coisas precisam ser dadas sem um mínimo de esforço. Bom, a gente cansa de dizer aqui e a gente cansa de falar nele, mas o que ele também enfrentou muito isso. As pessoas ligavam para querer caridade, oração, e ele atendendo todo mundo, mandando orientação espiritual. E as pessoas sempre falam que eu não posso, por causa disso, por causa que eu sou pobre, por causa disso, por causa daquilo, e tem um monte de racionalização, que são as desculpas que a gente tem. Mas existe materiais aqui no YouTube, gente, para estudar pra caramba. Existe canais aqui que tratam somente sobre a questão da iluminação espiritual, somente sobre os escritos de Joel, somente sobre Masaharu Taniguchi, somente sobre expansão de consciência, e assim vai. O professor Hélio Couto tem são mais de 300 palestras gratuitas que estão em sua plataforma de estudos. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui abaixo. Por que eu estou falando disso? Porque nós vamos fazer uma live agora, na sexta-feira. Hoje é quarta-feira, mas nós vamos fazer uma live na sexta-feira para as pessoas que estão lá no grupo informativo da classe de estudos. E a gente foi abrir o grupo esses dias, a gente abriu o grupo lá, e ocorreu muita questão, muita dúvida, que são dúvidas inconscientes. São dúvidas de pessoas que realmente não estão estudando. E aí a gente escuta a seguinte questão. Cada um tem seu tempo. Sim, cada um tem o seu tempo. Seu tempo de sair desta frequência, vai para lá. Prepara, volta de novo aqui. Tem mais um tempo aqui encarnado para você chegar a esses conhecimentos, trabalhar, estudar e ajudar. Não deu? Volta de novo, tá? Esse é o tempo, gente. Este é o tempo. É o tempo de cada um, é este. É a reencarnação. Porque não existe tempo em Deus. Ou você conhece a Deus ou você se afasta totalmente dele. E aí você vai evoluir. Professor Hélio Couto, lá dentro das palestras já tem um conteúdo específico sobre isso. Então estudem, meus irmãos, estudem, 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 estudem. Tá? Porque essas questões que a gente fala, magia e prosperidade, magia e iluminação espiritual, magia e solução dos problemas. Vai lá no cartomante, joga uma carta e resolve a tua vida lá. Isso é magia, gente. Nosso planeta Terra está há 6.000 anos nisso. Pensamento mágico e magia. Então você vai, toma um banho de ervas para curar,
então você não se esforça de ir para dentro de si próprio. Então você sai por aí questionando e falando, mas não toma a coragem de ir para dentro de si. Porque dentro de si que estão as respostas para todas as questões das suas vidas. Não é o Roberto falando, não é o ser de luz falando. Todo mundo já parece que fica uma coisa assim chata de se ouvir, mas é que precisa ser repetido para que se entre na consciência, porque é um desespero total. Pessoas fazendo ressonância e reclamando, pessoas fazendo ressonância e atraindo mais daquilo que estão falando, porque não conhecem realmente o universo, ou seja, não estudam, porque foi como eu fiz no início. O que eu fiz no início? Eu peguei a ressonância, achando que a ressonância ia por si só melhorar a minha vida. Ora, gente, isso é pensamento mágico. Não vai acontecer. E aí eu levei uma porrada na cara, afundei mais ainda na lama, porque eu achava, no meu pensamento mágico, que a ressonância ia dar resultado só apertando play, fazendo as minhas coisas, mas continuando pensando aquilo que eu estava pensando na minha mente. Preconceito, tabus, zona de conforto, autossabotagem. E esse programa está rodando em nossa mente. A gente precisa limpar isto. Limpeza. Mas para limpar isso é preciso estudar sobre isso. Como sair da questão do segundo degrau? O professor já tinha explicado, é transcender o segundo degrau. E o que é transcender o segundo degrau? Gente, vamos começar a meditar. Praticar as meditações contemplativas. Senão, não sai do segundo degrau. Para ter um pouquinho de paz, quando a gente tem um pouquinho de paz dentro de si, a gente começa a adentrar nas questões intrínsecas dos nossos complexos. E isso Jung trouxe na questão da estrutura da psique. A gente tem complexo a ser resolvido. São as sombras. Desconhecimento da realidade, ou seja, a imaturidade do ego, ele precisa se maturar. Para esse ego se maturar, é preciso voltar, estudar sobre as questões dos complexos, resolver. Nós temos questões para resolver. Então não adianta a gente querer olhar para fora se dentro de nós ainda existe essas questões. Então é passo a passo, como eu já tinha inúmeras vezes nós falamos aqui no canal, que este canal trata de uma ajuda, de um acolhimento para aqueles que estão adentrando neste mundo da ressonância, dos ressonantes, para uma ajuda dos ressonantes, a compreensão, tá, gente? E também para as pessoas que estudam espiritualmente. Por quê? Porque isto acaba gerando uma ajuda mútua. Essa energia ela vai se movendo. Só que não dá, gente. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa compreender. E para compreender, é preciso meditar e estudar. E trabalhar nisso com afinco, tomar a decisão. Ah, mas o meu ego, não existe o meu ego, existe você. O ego, ele é o fator primordial, o ego é o centro da consciência. No ego está implícito o poder da escolha. Se você não tem um ego, como que você vai escolher? Se você não tem um ego, como que você vai tomar a decisão de seguir a vontade do todo? Nunca. Porque você não tem ego, você não tem escolha. Então você precisa ter um ego forte, um ego que tome a decisão. É isso aqui, então eu vou até o fim. Então vamos continuar o nosso estudo, já aproveitando para convidá-lo a todos aqui, que na sexta-feira, agora, depois de amanhã, nós temos uma live, é uma aula pelo Zoom, uma aula fechada para o grupo informativo, tá? Da classe de estudos do Consciência Infinita. Este grupo vai receber esta aula. Dentro desta aula nós vamos abordar estas questões da mudança de paradigma. Tá ok, gente? Nós vamos mudar um pouquinho o nosso método de acolhimento, porque não tem como você ficar na busca sem você ficar esperando. Você precisa tomar a ação dentro de si próprio e estudar e fazer a coisa começar a acontecer. Ok?
E no sábado nós vamos ter a live aqui no YouTube. Então é uma colada na outra. Sexta-feira para o grupo, Consciência Infinita lá, o grupo informativo da classe. E no sábado aqui no YouTube com o tema o Despertar Espiritual. Vamos seguir aqui então. Já convido a todos, aqueles que quiserem estar no Zoom na sexta-feira, então entrem lá no grupo, entrem aqui, o link vai ficar abaixo deste vídeo, entrem no grupo e esperem. Na sexta-feira, 1 hora antes, vai ser colocado o link da sala do Zoom, onde nós vamos abrir para esta aula, ok? E esta aula é gratuita, tá? A questão da classe de estudo, já vou falei em gratuito, então agora eu vou continuar. A questão da classe de estudo, ela é paga, gente. Tem um valor, a classe de estudo tem um valor de R$150 mensais. Aqueles que quiserem participar lá, não adianta chegar e pedir o PDF, se vão chegar ali, eles sabem que não tem condições. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos aqui no YouTube essas aulas gratuitas. As playlists no YouTube aqui são gratuitas. A classe de estudo é um pré-atendimento, porque são aulas específicas ali, tá? Tem coisas que as pessoas trazem ali no grupo fechado. Então, este valor de R$150 são para a gente, tá? Custear os custos que a gente tem, tá? E a gente continuar o trabalho, porque é mínimo, tá? É mínimo. Então, eu tenho a minha profissão, tá? Então, esse custo de 150 é coisa mínima que a gente está cobrando para continuar os trabalhos da classe de estudos, ok? Então, tem um custo mensal a classe de estudos. Então, que fique bem claro, que fique gravado. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma questão, assista este vídeo. A classe de estudo tem um custo de R$150 mensais. Se vão entrar lá para pedir o PDF, já sabem que tem um custo de R$150 mensais. Então, se tomarem a decisão de entrar, já sabem que tem este custo. Aqui no YouTube, o trabalho é gratuito. Gratuito para esbanjar, para tentar clarear as mentes que estão turvas, estas lentes que estão embaçadas. Porque já existiu pessoas que vieram aqui e esbanjaram a graça, a verdade, pela graça. Porém, a questão humana e a questão do ego humano que não aceita, que não ouve, que distorce todos os ensinamentos, gerou o que gerou. Então, o formigueiro está se batendo. O formigueiro foi desmanchado. E agora? Para onde é que essas formiguinhas vão? A patrola está passando. O parafuso está apertando. E aí? Vamos tomar a coragem de enfrentar este lamaçal que existe na consciência humana e mudar o pensamento humano? Ou vamos ficar insistindo até o fim desta civilização? Nós não queremos que chegue ao fim da civilização. Nós queremos lutar e queremos ajudar até todo mundo, ou seja, uma massa crítica, ter esses pensamentos para que a gente acenda em consciência, acenda essa luz neste mundo aqui. Chega de tragédia, chega de doença, gente, chega de dificuldade, chega de miséria. Chega de miséria. A gente precisa mudar o nosso pensamento, mudar o colapso da função de onda em cada um de nós. É muita repetição, eu não posso, eu não tenho, aquele que... Tem um versículo que fala disso, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Chega de colapsar dificuldades, de limitação, de carência. Joel fala disso. Mas é preciso a gente se conectar com o todo. E para se conectar com o todo, é preciso enfrentar a dor. E é uma dor que cada um tem que enfrentar, é individual isso. Vamos lá. Para receber a dádiva de Deus. Vamos ver se agora aqui, lendo isso aqui, tem alguma coisa que fique congruente àquilo que nós falamos no início aqui, nesta introdução. Abra sua janela, viu? Abra a sua janela. Abrir a sua janela é abrir a vontade de adentrar ao mundo interior, gente. E comprove o quanto é grande minha dádiva, que flui para dentro de você. Abra a sua janela, Deus já está esbanjando. Sabe aquelas letrinhas que caem da Matrix, assim, ó? A lei da gravidade está caindo energia sobre nós, está caindo o amor de Deus sobre nós.
e nós estamos desdenhando o amor de Deus pensando nessas coisas do mundo, precisamos desprogramar este pensamento. E aí que vem o estudar, e aí que vem o tentar compreender, e aí vem as sombras, e aí vem a dor. E é preciso enfrentar isto, senão não tem como crescer, evoluir. Essas são as palavras que Deus nos revela. Essa janela de onde flui a dádiva de Deus está no seu sentimento de amor e na sua fé. Conforme a profundidade de sua fé no amor, no bem e na dádiva de Deus, a janela de seu coração se abre mais amplamente. Antes de tudo, o amor, depois a fé, e depois receber a sabedoria através da prece. A seguir, deve-se pôr em prática essa sabedoria recebida e deve-se agradecer que já teve seu resultado antes mesmo de aparecer realmente e ir praticando a ação de retribuição. A fé, a prece, a sabedoria, a ação, o agradecimento e a retribuição são as 6 práticas que nos conduzem ao reino de Deus. Vamos lá. Fé, fé, fé. Você vai no cartório, o escrivão vai lá, carimba um papel e diz assim, dou fé. Então você leva um documento, você vendeu um carro, você comprou uma casa e ele lhe dá fé. Masaharu Taniguchi está nos dando fé, porque ele escreveu isso, fé, está nos dando fé, precisamos ter fé. Então ele está dizendo que nós precisamos ter fé. Agora, entre precisar ter fé e ter realmente fé, aí entra a questão do conhecimento. Então, ter fé é uma coisa que você vai acreditar numa coisa que você não conhece. Tá? Então você vai acreditar a ferro e fogo naquilo. E aí você vai começar a estudar sobre aquilo. Quando você começa a sentir e a vislumbrar isso, você tem conhecimento. Daí a prece, que é a oração, vai funcionar. Porque você na oração você não vai pedir mais nada, porque você já sabe quem você é. Por isso que nós dissemos antes lá na introdução, viram? Viram como é congruente a coisa? Volta lá na introdução, vocês vão ver. Precisa adentrar no mundo interior, trabalhar com as sombras, sentir a dor das sombras, reinterpretar as aparências de nós mesmos, conhecer a si mesmo. Para sermos conduzidos de volta para casa, que é conduzir ao reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, está dentro nossa consciência, mas precisamos voltar para dentro da consciência. Para voltar para dentro da consciência, nada mais justo do que passar por esse caminho árduo, gente. Então muitas pessoas não querem passar pelo caminho árduo e ficam tenteando num grupo, tenteando no outro, tenteando no outro, tenteando no outro. Eu vou falar a verdade aqui, tá? Fico especulando um grupo, especulando o outro é gratuito, o outro é pago, eu não vou fazer. Então, e continuam na mesmíssima coisa. E tem ressonância harmônica gratuita. Tem palestras do professor gratuita. Na plataforma é só se inscrever, tem. Tem o canal aqui do Vida Contemplativo, estudo gratuito. Várias playlists. Tá. Tem, o canal do Gilson lá ele lê, tá? Os escritos, o irmão Gilson, ele lê os escritos do Joel Goldsmith, tá? Todos os dias tem um vídeo gratuito. O que mais que falta, gente? Tem o podcast do irmão Ricardo, que ele trata de assuntos também vinculados a desenvolvimento espiritual. Grupos e mais 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 grupos. E a questão vai ficando nos grupos, entenderam? Não é a questão que a gente está falando mal dos grupos, não. A questão que a gente está falando é que é uma experiência individual e é uma experiência de vontade própria de cada um. A gente precisa de grupos para a gente conversar, para trocar ideia. Mas a experienciação é individual e nós temos que praticar isso. Não adianta a gente ficar só no grupo. Só no grupo. E aí acontece as coisas, vai lá no grupo. Não, a gente tem que reinterpretar aquilo dentro de nós.
É o cientista do si, é conhecer a si mesmos. É o conhecimento do si mesmo. Agora, para conhecer o si mesmo, você vai ver a pessoa que realmente você é. Por que que nós julgamos? Por que que nós projetamos as sombras? Projeção. O ser humano projeta muito. O critério que estabelece sua conduta está certa ou errada. O critério que estabelece se sua conduta está certa ou errada é o amor, a coragem e o bom senso. A sua ação é praticada para o seu próprio bem ou para fim de caridade. Se for o primeiro caso, não é justo. A ação praticada puramente em função do amor é o que há de mais nobre, mas mesmo sendo em função do bem próprio, se é uma ação que abrange também o bem dos semelhantes, é justa. Uma ação praticada para a vontade coagida pela circunstância pode não ser justa em certas horas. O bom senso é cultivado através de boas leituras, torna-se perfeito através de orações profundas, meditações feitas junto com a ação. Tá aqui, gente. Olha o que nós falamos, tudo que nós falamos na introdução, tá aqui. Precisa de mais, prova mais, que é congruente a coisa, que a coisa está batendo corretamente com aquilo que a gente vem falando. Quando estiver muito irritado, não deverá procurar solucionar os problemas nem lançar palavras violentas ao trem. Sempre terá mal-entendidos e desarmonia. Uma certa escrita com o sentimento irritado, nem que escreva o mesmo fato, encerra em suas linhas veneno e espinho, mesmo que se possa desculpar depois. Se uma vez ferir o sentimento de alguém, dificilmente poderá repará-lo. Se por acaso ferir o próximo com palavras ditas em estado de cólera, não adianta culpar-se a si mesmo. Deve-se meditar repetidamente o seguinte: meditem. Deus, perdoa-me o erro que cometi por estar encolerizado. Agradeço por me orientar, para que não mais me aconteça isso. A relação entre mim e aquela pessoa será unida com amor mútuo, pela harmonização do amor de Deus. Eu amo aquela pessoa e ela me ama. Bom, vamos parar por aqui com o nosso estudo de hoje. E não só para essa questão, gente, que eu estou falando, que a gente abordou, não é só para a pessoa que a gente está em conflito, mas o conflito é tudo na nossa vida. Falta de grana, falta de trabalho, más condições de vida. Então, nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que está morando na favela, não consegue, não tem dinheiro, não tem isso, não tem. O que fizemos? Chamamos essa pessoa para o grupo, essa pessoa saiu do grupo. Saiu do grupo porque ela veio unicamente para entrar na classe. A classe tem um custo. Ela viu o PDF informativo e saiu do grupo. Não teve o mínimo de paciência de ficar no grupo, de tentar assistir a aula de sexta-feira. Então essa pessoa ela tá lá no sofrimento, tá estudando, fazendo ressonância, tá passando por cartazes, tá? Então ela queria entrar no grupo. O grupo tem o custo mensal. Então o grupo no momento não dá. Então se no momento o grupo não dá, tem, como eu expliquei lá, foi explicado para essa pessoa que tem um canal no YouTube, gratuito aqui com os estudos, e vai ter a live, ou seja, a aula, o encontro de sexta-feira às 21h30, para que seja solucionada a dúvida de todos, que o tema é mudança de paradigma. Então a pessoa não esperou. Quem agiu ali? Cérebro reptiliano, sistema automatizado, né? O sistema reptiliano ele está por detrás do automatismo humano. Então a pessoa, saiu. E é assim, meus irmãos, é assim. Então o que acaba acontecendo? Gente, se nós não tivermos o que é a vontade, a espada? Jesus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada.
para cortar de vez esses pensamentos, cortar de vez a mente carnal, cortar de vez a ilusão dos sentidos. Porque se ficarmos presos a essa ilusão, ficarmos presos na ignorância, no cérebro reptiliano, no antagonismo, nós vamos ser extintos. A verdade é essa, porque qual o jeito de solucionar tudo? É a partir do amor. E para entender o amor, temos que seguir a Jesus, tudo o que ele deixou dito. Então, a solução é seguir Jesus. E para seguir Jesus, a gente vai precisar trabalhar com uma coisinha desagradável, que é as nossas sombras psicológicas, que é o desconhecimento da verdade, que nós temos porque o nosso ego é imaturo. O euzinho lá que quer se rebelar, que não gosta disso, não gosta daquilo, que bate o pé, faz birra de criança. Este eu mesmo, o CPF, o RG, a persona, que é a que está aqui, a face, a persona. O eu que está dentro de mim, que é o ser primordial, este eu que tem que tomar conta do ego, do eguinho que está lá tentando resistir, o ego maior, que é o superego. É isso. É ilustrando assim para ver se conseguem entender que existe uma inteligência maior que controla tudo, que está dentro de nós e que quer tomar posse, que quer dar alegria para nós. Quer dar o sustento, quer dar o emprego, quer dar a felicidade para nós, quer dar o amor para nós, o verdadeiro amor. Não é aquele amor platônico, o amor que, eu amo a pessoa me ama. Não. O amor é um entendimento de todos como uma única coisa só, a vida. As plantas, os animais, os outros seres, tudo vivendo como um acordo, vivendo em paz, pacificamente alegres e felizes e prosperando todos. Enquanto isto não acontecer neste planeta, a catarse vai permanecer. E cada vez mais forte, cada vez mais tragédias, cada vez mais tempestades. Olha, gente, vai acontecer muitas coisas. A economia já está começando a dar um burburinho aí na economia de novo. Porque a bolha está estourando. As coisas estão ficando mais caras e as coisas estão... tá tudo dentro do cronograma. Quem tem que desfazer este cronograma somos nós mesmos. Através do quê? Como que nós vamos fazer para melhorar essas condições? Nos entregar ao amor de Jesus, nos entregar ao que Jesus nos deixou. Joel Goldsmith, professor Hélio Couto, ressonância, tudo isso é para ajudar, para a gente expande a consciência. Mas no momento a coisa está ainda engatinhando, está ainda dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas, querem resolver seus problemas fora, mas dentro tem uma confusão enorme, não silencia a mente, então a mente ainda está coordenando. Vamos ver daqui para frente, com trabalho, com paciência, com cada dia mais e mais, gerar mais conteúdo, gerar mais estudo, para ver se a gente vai encontrando pessoas que querem realmente adentrar, que querem fazer parte desta missão, que é sermos sentinelas de Deus. Muito obrigado. Abaixo deste vídeo vou deixar aqui o link da aula, tá? O link do grupo, que vai estar lá, disponibilizado lá o link do Zoom no dia da aula, de sexta-feira, ok? E a nossa live vai ser no sábado aqui no YouTube. Paz em Cristo a todos vós, um ótimo dia de quarta-feira a todos, com a graça e a luz do amor infinito, do invisível e infinito a todos vós. Muito obrigado.